muito bem-vindos de volta para mais uma aula do nosso curso de Tricologia Natural. Eu sou Andréia Caetano, tricologista e terapeuta capilar, e hoje vou trazer para vocês essa aula sobre uma técnica milenar, cheia de conhecimentos ancestrais, a argiloterapia, tá? Essa já é então a nossa terceira aula. Vocês ainda conseguem assistir as outras duas aulas aqui no YouTube. Elas vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo, tá? Então acessem lá. E antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de passar alguns recadinhos para vocês, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, passe lá, é @andreia.tricologia, tá? E é lá que eu anuncio também em primeira mão os novos cursos, as novas aulas e as inscrições. Então me segue lá para você ficar por dentro e não perder as próximas, tá? E nós temos também o nosso grupo do WhatsApp, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então você pode entrar lá para receber as notificações das próximas aulas e também os materiais de apoio desse curso, tá? Para iniciar essa aula de argiloterapia, eu estou usando alguns artigos científicos, né? Os links para quem quiser ler na íntegra vão estar também aqui na descrição. E estou usando o livro da companhia farmacêutica Tricologia e Cosmética Capilar. Também já passei para vocês, tá? Também vai estar aqui na descrição do vídeo. Iniciando então a nossa aula de hoje. Gente, as argilas, elas já vêm sendo utilizadas com finalidades terapêuticas e medicinais há milênios, seja para o tratamento de doenças sistêmicas, doenças da pele e também para os tratamentos estéticos. Então, desde a Mesopotâmia, já se tem evidências do uso das argilas. E a gente sabe que no Antigo Egito, eles também utilizavam a argiloterapia, tanto para os tratamentos terapêuticos, como inflamações da pele, e também para o embelezamento, tá? Existem até mesmo algumas receitas que são conhecidas que já eram usadas pela rainha Nefertiti, pela rainha Cleópatra, que eram feitas basicamente com aloe vera e argilas, e eram aplicadas tanto para o rosto quanto para o corpo e para os cabelos. Além disso, nós temos conhecimento do uso das argilas por medicinas ancestrais, da China, da Índia, através da Ayurveda, dos povos ameríndios e em quase todas as culturas antigas que se tem notícia, desde a pré-história até os dias atuais, nós sabemos da utilização das argilas para todos esses fins já citados. Então você pode ter certeza que no terreno onde está o prédio ou a casa onde você está me assistindo agora, com certeza tem um ou mais tipos de argilas. E as argilas já existem há milhões de anos, mas parece que sempre temos algo novo para falar sobre elas. Uma propriedade que foi recém-descoberta, ou uma composição, ou uma cor bem diferente que ninguém ainda tinha visto. E nós vamos ver que dependendo da argila, ela vai ter um mineral que se sobressai aos outros. Ou ela tem algum mineral que as outras não vão ter e que vão formar essas características únicas de cada argila, tá? Essas diferenças vão acontecer por causa das condições geológicas em que elas foram encontradas na natureza. E elas se formam pela desintegração e degradação de rochas minerais, pela pressão de ventos, das águas, pelo calor, por derretimento, por magma vulcânico. E normalmente são encontradas em rios, barrancos, e vão se separando em partículas muito finas e se misturando em processos que duram milhares de anos. E vão se juntando para formar as argilas que nós conhecemos hoje, tá?
E por serem encontradas normalmente em encostas de rios, não é dali que nós retiramos as melhores argilas para o nosso uso cosmético, por causa, infelizmente, dos riscos de contaminação, tá? Junto com o sedimento mineral, os rios carregam também resíduos de agrotóxicos, de esgoto, de lixo, resíduos químicos industriais. E por isso que as melhores argilas são encontradas longe dos rios, até 15 metros abaixo do solo, longe de manipulação agrícola ou agropecuária. Por isso que nós devemos comprar argilas regulamentadas, certificadas, tá? Isso tudo é bem importante. Nós queremos usar recursos naturais de forma consciente. Todas as argilas que vocês forem comprar precisam ter as certificações, principalmente atestado de esterilização, tá? Pois dependendo do local de onde elas são retiradas, elas podem conter toxinas, como a gente já viu, né? Elas podem ser carregadas para dentro da nossa pele, essas toxinas. Então, elas precisam passar por esse tratamento, né, de esterilização para garantir o seu uso e a sua segurança na nossa pele. E esse processo, geralmente, ele é feito através de radiação por raios gama em laboratórios, tá? Então, procurem sempre marcas e tenham o registro da Anvisa, que aqui no Brasil é o órgão que regula a segurança dos nossos cosméticos, né? Então, marcas que são muito baratas, principalmente da argila preta, nós temos que desconfiar, tá? As argilas, elas são muito biocompatíveis com a nossa pele, pois os mesmos minerais encontrados na argila são os minerais encontrados na nossa pele. E isso faz com que a nossa pele reconheça e identifique esses elementos contidos nas argilas, né? Os biominerais. Eles são semelhantes. Então, as nossas células são capazes de utilizar esses elementos para suas funções. E atualmente elas vêm sendo cada vez mais utilizadas então na área estética, seja por causa dessa capacidade que elas têm de retirar toxinas da nossa pele, ou pela capacidade que elas têm de nutrir e doar minerais para a nossa pele. Por isso que a gente diz que quando os minerais das argilas entram em contato com os nossos tecidos, um sistema de trocas inicia, gerando muitos benefícios para nós. E para a nossa saúde e para a saúde dos nossos cabelos. E, gente, até pouco tempo atrás, se acreditava que os benefícios das argilas, eles se davam pelos processos físicos que elas causam na nossa pele, né? Por absorver esses óleos, retirar toxinas. Mas novos estudos demonstraram e vêm demonstrando que as argilas elas têm uma capacidade de modular genes responsáveis pela proteção e pela imunidade da nossa pele. Isso é super importante, então elas são realmente eficientes em tratar e prevenir doenças inflamatórias na nossa pele. Isso é muito legal para quem tem predisposição genética de desenvolver problemas na pele, tá? E problemas no couro cabeludo, como as alopécias autoimunes, por exemplo. Então, isso é muito interessante também, tá? Passando então o nosso slide agora para a primeira argila de hoje, que é a argila branca. A argila branca também é conhecida como caolim, porque ela era muito encontrada em uma colina no norte da China, que tinha esse nome e de onde ela era muito extraída antigamente. Mas ela é um dos 6 minerais mais abundantes na nossa crosta terrestre. Ela é muito comum. Ela é rica em caulinita, que é um hidratado de alumínio, que tem um efeito muito cicatrizante na nossa pele. E tem também outros elementos, como o silício,
que é um mineral que estimula a síntese para a produção de colágeno na nossa pele, que é essencial para a ancoragem do folículo capilar na derme. E ela tem também o magnésio, que é essencial para a saúde da nossa pele, participa da regulação do ciclo capilar. E ela tem também bons níveis de zinco, que além de ter ação antioxidante e que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce dos fios e da pele, também auxilia no fortalecimento do sistema imune do nosso organismo. E é também um antiandrogênico natural, bloqueando o hormônio DHT, que encurta e afina os nossos cabelos, tá? Mas então eu tenho vários desses antiandrogênicos naturais que bloqueiam esse tal de DHT? Sim, nós temos vários. Eles são muito importantes para tratar a calvície, tá? Então a argila branca, ela é muito utilizada na fabricação de cosméticos, ela é a mais delicada das argilas e ela não é muito abrasiva, por isso também que ela é muito indicada para as peles mais sensíveis, pois ela consegue retirar e absorver oleosidade e impurezas sem ressecar a nossa pele. E ela tem propriedades cicatrizantes, né? Como eu citei ali, por causa dos hidratos de alumínio. Então ela ajuda a manter o equilíbrio da nossa pele, tá? Então, junto com esses minerais e com o silício, a argila branca também ajuda na formação de colágeno e de elastina, que são essenciais para a nossa saúde capilar. Passando agora para o nosso próximo slide, a nossa próxima argila é a argila preta. Gente, a argila preta é uma argila muito especial. Ela é muito rara de ser encontrada. E ela é muito boa de trabalhar também. Eu particularmente adoro trabalhar com essa argila, pois ela pode ser usada em muitas fórmulas diferentes para tratar quase todos os tipos de problemas que nós vamos ter no nosso couro cabeludo, tá? Então eu uso ela diariamente aqui na clínica. E ela também pode ser conhecida, pode ser que você já tenha ouvido falar, em lama negra ou lama vulcânica, tá? Então esses nomes são bem comuns também para se referir a ela. E as características dela? Bom, ela é extraída de lamas vulcânicas e de grandes profundidades, tá? Dificilmente ela é encontrada pura. Por isso que ela precisa passar por um processo de separação e ela é uma das argilas mais detoxificantes, né? Ela tem propriedades antioxidantes muito boas. E ela também é, junto com a branca, uma das argilas mais anti-inflamatórias, tá? Sendo considerada um biomineral nobre, né? E é por isso que ela é tão cobiçada na cosmetologia, seja para formulação de produtos cosméticos de rejuvenescimento ou para uso in natura, como é o nosso caso aqui hoje. Ela tem um alto teor também de titânio, um titânio agrupado com alumínio e silício, que faz dela uma argila rejuvenescedora. Por quê? Ela melhora a circulação sanguínea periférica da nossa pele, facilita a reprodução celular. E ela tem atividade estimulante, antitóxica, nutritiva, antisséptica, redutora e também adstringente, como as outras argilas. Além disso, essa argila ela é melhor aproveitada quando ela é aplicada no couro cabeludo já limpo, pois ela vai acrescentar de forma mais eficiente todos esses minerais antioxidantes na nossa pele. E também porque ela tem um alto poder carreador, tá? Ela carrega com muita facilidade nutrientes, óleos essenciais e outros ativos que podem ser associados a ela nas fórmulas. Então, quanto mais limpa estiver a pele, menos riscos também nós vamos ter de carregar essas toxinas e sujidades na superfície da pele para dentro, através da argila preta. E é muito importante, então, quando vocês forem comprar a argila preta, que ela seja de uma marca boa, que ela seja de confiança.
pois ela é considerada uma argila rara, né? Então existe muita falsificação e ela precisa ser bem certificada. E seguindo então agora para a nossa próxima argila, a nossa terceira e última argila escolhida de hoje, que é a argila verde. Essa é provavelmente a mais conhecida dessas argilas e de todas as argilas. Ela é muito usada para a produção de cosméticos, de máscaras, de sabonetes, de shampoos. E quando a gente compara a argila verde a essas outras argilas, ela é a que mais apresenta oligoelementos, tá? A diversidade de minerais na sua composição é enorme. Então ela tem cálcio, manganês, alumínio, zinco, fósforo, cobalto, selênio e pode conter muitos outros ainda, dependendo do local onde ela for extraída, tá? E a argila verde, ela tem grandes concentrações de óxido de ferro. Esse é o mineral que dá essa cor cinza esverdeada para ela, tá? E a maior diferença, então, dela em relação às outras argilas é que essa é a argila que tem a maior capacidade de absorver oleosidade. Ela consegue absorver óleos cerca de até 8 vezes o seu próprio peso. Por isso é necessário ter cuidado com o uso dessa argila, né? Pois ela retira muito a oleosidade. E também ela é uma argila que estimula bastante a circulação. Então, se for uma pele muito sensível, pode até ficar vermelha ou até mesmo irritada, se for aplicada por muito tempo. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, tá? Mas ela pode ser também utilizada misturada a outras argilas para a gente poder suavizar esses efeitos e garantir ainda assim a entrega dessa riqueza de minerais que ela carrega para a nossa pele, sem ressecar tanto, né? Para a gente evitar o efeito rebote. Então, ela também é excelente no combate a edemas, né? Para reduzir os inchaços, ela é secativa, ela é antisséptica, né? Bactericida, analgésica, cicatrizante, oxigena as nossas células, né? Por isso que ela é tão boa no uso das alopécias, né? Das perdas capilares. E ela também pode ser usada como um esfoliante suave, que regula a produção sebácea, né, para quem tem muito excesso de oleosidade. A água termal é uma das melhores opções que nós temos quando nós pensamos em bases aquosas, pois ela também é formada de fontes naturais e também é rica em diversos sais minerais que vão agregar ainda mais benefícios aos nossos tratamentos capilares com argila. E ela é uma versão mais mineralizada da água doce comum. Ela é composta por diversos minerais, como ferro, magnésio, potássio, cálcio, entre outros mais, dependendo da fonte de onde ela for extraída. Por isso, ela é ótima também para repor esses sais minerais no nosso couro cabeludo e para amenizar diversos tipos de problemas da nossa pele, tá? Podendo ser, inclusive, utilizada pura como um tônico para refrescar, né, a nossa pele durante o calor, tanto no couro cabeludo quanto do rosto. E os minerais presentes, né, assim como as argilas, garantem a ela a função antioxidante, né? Então ela é perfeita para evitar o envelhecimento precoce da nossa pele e também para acalmar e aliviar coceiras, irritações e principalmente para quem está com a pele mais sensível, tá bom? Só que a água termal, em conjunto com a argila, vai formar uma pasta que pode secar demais. Então, quando você utilizar essa mistura, você deve borrifar sempre água termal por cima, mantendo essa argila sempre hidratada, tá? Especialmente em climas mais quentes e mais secos, pois ela seca muito depressa. Então, se essa argila secar no seu couro cabeludo, ela pode ressecar demais, desequilibrando, né, as taxas de água e de óleo. E também se torna muito mais difícil para remover. E para solucionar esse problema, você pode também seguir uma dica que eu dou, que é como eu utilizo as argilas aqui na minha clínica.
que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Então, gente, nós temos as bases sólidas carreadoras, tá? E vocês já conheceram na última aula de aromaterapia capilar, que são o gel neutro e a máscara ou creme neutro. E eu gosto de preparar as minhas argilas utilizando então uma parte de água termal para obter os efeitos terapêuticos da água termal e uma parte em gel neutro, né? Porque o gel neutro, como o nome já diz, ele é neutro. Ele acrescenta apenas emoliência. E geralmente essa emoliência vem do pantenol, que é um hidratante para nossa pele, tá? E a versão em creme neutro, ela tem também outros emolientes que vão formar então uma emulsão, tá? E é assim que eu gosto de utilizar as argilas, tanto no meu trabalho, no dia a dia, né, aqui na clínica, como também em mim mesma. Pois o gel, ele não vai deixar a argila secar tão rápido, né? Ele vai suavizar essa característica secativa da argila e vai facilitar também a retirada dela do couro cabeludo na hora de lavar, né? E isso pode ser a chave para você finalmente começar a usar as argilas no seu couro cabeludo, pois muitas pessoas geralmente não gostam de usar as argilas porque elas só experimentaram com a pasta de água, né? Com a pasta de água termal. Então, o creme neutro, ele também pode ser usado naquelas peles muito secas, quando eu quero usar as argilas sem os efeitos secativos, tá? Só para acrescentar ativos na nossa pele. E essas são opções também para aproveitar todos os benefícios das argilas para todos os tipos de problemas de peles que a gente possa ter, né? Existem também outras opções de bases aquosas, como os hidrolatos e a água mineral comum, né? Nós não vamos aprofundar muito aqui esses outros recursos, né? Se você já tiver em casa algum hidrolato com propriedades que você conheça, que sejam boas também para sua pele, para o seu couro cabeludo, você pode usar, né, no lugar da água termal, sem problemas, tá? Seguindo então, né, para os utensílios que nós vamos precisar para a nossa prática de hoje, como eu já havia passado para vocês lá na primeira aula, né? Tudo muito simples, uma tigela preferencialmente, então, de cerâmica, de porcelana, de madeira, de materiais não metálicos, né? Nós vamos evitar usar utensílios que contenham metais, porque as argilas elas têm propriedades que atuam por trocas iônicas. E os materiais metálicos, eles podem então afetar essas propriedades. Prefira então os materiais mais isolantes, né? Os vidros, as madeiras, as cerâmicas. Nós temos também pincéis naturais que podem ser usados. Se você tiver, ótimo, né? Se você não tiver, nós vamos utilizar o de plástico mesmo, né? A gente não precisa ser tão preciosista. Mas se você tiver um mais natural, você pode utilizar. Aqui na clínica, por questões de biossegurança e de asepsia, nós convencionamos usar os materiais plásticos, tá? Mas temos então essas outras opções para vocês que vão aplicar em casa. Tem o pincel de base, né? Aquele pincel de base também pode ser usado para aplicar argila, é muito bom. E para essa aula eu selecionei então duas fórmulas propostas para argiloterapia, né? Eu vou passar elas rapidamente para vocês aqui nos próximos slides, tá? Então essa fórmula, ela serve tanto para queda capilar, como para alopecia areata ou alopecia androgenética. Por quê? Porque ela tem propriedades estimulantes, anti-inflamatórias, antioxidantes e detoxificantes. E nós vamos utilizar a água mineral, aliás, a água termal com o gel neutro, tá? Uma parte de cada, que vai totalizar cerca de 10 ml, sendo para essa quantidade 5 gramas da argila preta e 5 da verde. E vou acrescentar também duas gotas de óleo essencial de alecrim, que vocês já conheceram na última aula, e que tem propriedades estimulantes, cicatrizantes,
E também aumenta a permeabilidade na pele, né, para entregar ainda mais os ativos, os minerais presentes na fórmula da nossa argila. E tem também 2 gotas de óleo essencial de hortelã, que aqui vai trazer a refrescância, né, para melhorar a atividade antimicrobiana e desinflamar também a nossa pele. E a segunda fórmula proposta serve tanto para dermatite seborreica como para excesso de oleosidade, por ela ter propriedades mais antissépticas, mais também anti-inflamatórias e antisseborreicas, tá? Além dos antioxidantes e detoxificantes. A diferença é que nessa eu estou usando argila branca em conjunto com a verde, para suavizar um pouco os efeitos estimulantes da argila verde, mas ainda assim aproveitando, né, a sua ação absorvente antisseborreica. E ainda agregar o efeito calmante da argila branca, que é ótimo para essas peles sensibilizadas. Em conjunto com a ação imunoprotetora da melaleuca e anti-inflamatória da lavanda, tá? Então essa fórmula é muito boa para esses problemas. Passando então a seguir, né, para nossa forma de preparo de qualquer uma dessas fórmulas. Você vai escolher a sua fórmula preferida, aquela que mais resolve as suas questões capilares, né, os seus problemas capilares, e vai preparar, pode preparar junto aqui comigo, né? Para o meu problema capilar, que atualmente eu dou mais atenção, é a minha alopecia androgenética, né? Pois a minha dermatite seborreica já está bem controlada. Por isso que eu escolhi para aplicar em mim, né? Fazendo essa aula para aplicar com vocês essa fórmula, né? E já é uma fórmula que eu venho utilizando em mim mesma nos últimos 2 meses, tá? Exatamente essa fórmula. Então, em conjunto com a aromaterapia, com os tônicos e com outros recursos que eu já utilizava para tratar esses problemas. Então, quando fechar 3 meses que eu estou usando essa argila, eu vou reavaliar o meu couro cabeludo, vou ver como é que está indo o meu tratamento e talvez eu vá trocar ali os óleos essenciais ou talvez trocar uma das argilas, mas sempre respeitando essas concentrações, né, essas proporções entre as argilas, as águas, o gel e os óleos essenciais. Então você pode fazer essas alterações também ao longo do tempo, né? E não tem muito mistério assim o preparo. Nós vamos acrescentando essas quantidades, então, das argilas da receita, suficientes para aplicar a área que vai ser tratada. Então, se for preciso, vocês podem até dobrar essa receita, né? Respeitando as proporções, e o mais importante é que essa mistura ela deve ser feita e utilizada por completo, tá? Ela não deve ser guardada pronta, pois ela vai endurecer e nós não vamos mais conseguir utilizar ela depois, tá? Então prepare sempre a quantidade que você vai utilizar no mesmo dia. Nós deixamos sempre para acrescentar as gotas de óleos essenciais no final do preparo, né? Após já ter ali uma pasta bem homogênea, para que as nossas gotinhas de óleos essenciais se misturem bem em todas as partes da pasta e recebam esses ativos, né? Então, essa fórmula que a gente escolheu hoje, né, que é para tratar mais as quedas, as alopécias, a gente, de preferência, como ela tem argila preta, a gente vai utilizar ela após a lavagem. Então, eu vou lavar o meu cabelo, vou tirar o excesso de água, mas eu vou deixar ainda um pouquinho úmido. E aí sim eu vou aplicando, né, com o pincel ali separando com o pente, espalhando na pele, depositando a minha mistura no couro cabeludo. Depois de aplicado, então eu deixo cerca de 10 a 15 minutos, né, no máximo 20 minutos, sempre controlando a umidade, né, para não deixar essa argila ressecar demais. E se for necessário, eu vou utilizar um borrifador, né, de água termal para reidratar a argila. E vou cuidando. Então, passou o tempo de espera, eu já vou sentir a diferença no meu couro cabeludo. E vou enxaguar muito bem, retirando totalmente a argila, tá? E vou aplicar uma máscara capilar nos meus fios,
para o caso da argila ter entrado em contato com os fios durante o processo de enxágue e ter talvez retirado um pouco do óleo de água dos meus fios. Então eu vou repor com uma máscara condicionadora, tá? Enxágua bem esse produto e tá pronto, né? Essa aplicação vocês podem fazer até uma vez por semana, né? Para os melhores resultados, utilizar ela por pelo menos uns 3 meses para você poder ver os efeitos da argila no seu cabelo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as argilas, sobre os benefícios e características desses minerais tão ricos, tão acessíveis, e que vocês experimentem, né, em casa, tirem um dia da semana para fazer esses cuidados nos cabelos de vocês, e com certeza vocês vão colher os benefícios desses tratamentos ancestrais. Na próxima aula do nosso curso de Tricologia Natural, nós vamos aprender a fazer tônicos capilares naturais, que irão complementar essas técnicas que nós já aprendemos, tá? Então eu gostaria também de mais uma vez agradecer muito vocês. Obrigada por terem chegado até aqui comigo, por estarem acompanhando as nossas aulas, participando, enviando suas perguntas, né? O feedback de vocês é muito importante para eu poder saber se vocês estão conseguindo acompanhar essas aulas e então pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, que vai ser muito bom, né, para saber o que vocês estão achando. E eu espero vocês para a próxima e última aula desse curso no próximo domingo às 16 horas, tá? Um beijão e até a próxima aula.